E aí galera, beleza com vocês? Galerinha, bora lá. Hoje a gente vai continuar o que? Com genética, muito bem. A gente vai continuar com genética, sim, meu galera. A gente vai continuar com genética. Professor, mas assim, última aula foi o que? Última aula a gente passou falando sobre o que? A gente falou sobre a questão das interações gênicas, né? A gente passou pelas interações gênicas, beleza? Então a gente viu assim as nuances, assim, os aspectos peculiares de cada um, tá? Da segunda lei, certo? Então, para a gente compreender a herança quantitativa, a gente tem que passar primeiro por segunda lei, tá? Se você não assistiu essa aula ainda, pode ir. Se você ainda não viu nada de segunda lei, volta um pouquinho mais e vê sobre primeira lei de Mendel, certo? Introdução da genética e primeira lei de Mendel, beleza? Vamos lá, vamos para a aula, galera. Beleza, galera, bora lá. Nós vamos falar sobre o que hoje? Nós vamos falar sobre herança quantitativa. Ah, professor, mas o que seria a herança quantitativa? Galera, a herança quantitativa, ela já está dizendo, já está aí na cara, herança quantitativa. Não é quantidade, a gente está falando de que? Algo que a gente consiga medir. Isso mesmo, meu garoto, belo raciocínio, viu? Então, galera, bora lá. Se a gente vai analisar algo, né, que é quantificável, que a gente consegue quantificar, então quer dizer que, fora a herança quantitativa, as outras heranças, elas são o quê? Galera, são qualitativas. Por exemplo, a crista das galinhas. A crista das galinhas, nas aulas passadas, né, falei pra vocês, ela é qualitativa. Ela vai qualificar. Eu vou qualificar qual tipo de crista aquela galinha tem, que é determinada pelos seus genes, certo? Pela interação dos seus genes. Então, aqueles genes, eles vão qualificar a crista da galinha. Eles não vão quantificar, porque ela não vai ter mais de uma, só vai ter uma, ou ela vai ter as suas modificações estruturais, e não quantidade, certo? Então, professor, e que exemplos a gente tem relacionados à herança quantitativa? Galera, tem um exemplo muito básico, muito simples, certo? Que é a nossa cor da pele. Mas antes disso, a gente vai para a definição, certo? Do que seria herança quantitativa. Olha aqui, galera. Definição é basicamente quando uma característica, né, determinada por alguns genes, tem caráter cumulativo, certo? Aqueles alelos, certo? Eles podem se acumular, né, no caso, podem se acumular. Quanto mais aparecerem, certo? Quanto mais aqueles genes aparecerem, os genes que influenciam aquela característica, certo? Influenciam aquela característica. Aqueles genes que eles vão o quê? Como eles têm caráter cumulativo, eles vão se tornar os genes aditivos, certo? Genes aditivos. Lembre-se bem desse nome, genes aditivos e genes não aditivos, certo? Então, professor, então quer dizer que, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo da cor da pele, certo? Beleza, a gente tem um exemplo da cor da pele. Ela é definida por dois genes, por dois alelos. Azão, certo? Por dois genes, Azão e Bzão, certo? O gene A e o gene B, eles determinam a nossa cor da pele. Então, no caso, a gente possui 4 alelos que determinam a cor da pele, certo? Só que, galera, antes disso, a gente tem que falar um pouquinho, certo? Sobre a nossa escala, certo? Os nossos fenótipos da cor da pele, né? Que a gente consegue visualizar, determinado pelo nosso genótipo, certo? A gente sabe que o meio, né? O meio vai influenciar, né, a quantidade de sol que aquela pessoa toma, a capacidade de produção de melanina, né? E todo o arcabouço, né, somando tudo, vai dar o que? O fenótipo, a capacidade genética, lá os genes, a capacidade de produção de melanina que aquela pessoa tem, certo? E a quantidade de sol que ela acaba tomando. Então, vai haver essas variações? Vai. Mas esqueçam isso por enquanto e a gente vai focar aqui na capacidade de produção de melanina daquela pessoa, certo? Esqueçam o meio ambiente, esqueçam aí por um instantinho o sol.
tá? Então a gente vai focar onde? Na capacidade de produção de melanina, certo? Por que a gente utiliza essa capacidade de produção de melanina hoje nas aulas? Galera, porque antigamente alguns professores eles utilizavam a nomenclatura que acho que vocês já devem ter visto. Quem assistiu essa aula já passou pelo ensino médio e assistiu essa aula, sabe que alguns professores utilizavam o que? Negro, né? Mulato escuro, mulato médio, mulato claro e branco, certo? A questão dessas palavras, da conotação de mulato, tá? Da palavra mulato, ela é um pouco muito pesada, tá? O significado dela é um pouco pesado, historicamente e socialmente muito pesado. Então a gente acaba não utilizando mais essa nomenclatura, ok? Então a gente utiliza o que? A capacidade de produção de melanina daquele indivíduo, certo? Ok? E a gente estabelece dois extremos, o preto, certo? A pessoa que tem a pele preta e a pessoa que tem a pele branca, certo? Bora lá, bora entender aqui, bora aqui melhorar a situação para a gente conseguir compreender aqui toda essa herança quantitativa, beleza? Bora lá. A gente já sabe que o gene A e o gene B vão definir, que são 4 alelos, que vai definir nossa cor da pele, certo? Aqui, galera, aqui a gente vai falar de genes aditivos e não aditivos. Aqueles que adicionam aquelas características e aqueles que não adicionam, certo? Um aumenta e o outro não faz nada, certo? Beleza. Bora lá. Galera, vamos entender aqui. Se uma pessoa que tem 100% da sua capacidade de produção melanina a todo vapor, ela tem a pele preta, certo? Tem 4 aditivos. E quando a gente fala de aditivos, aqui a gente vai usar o que? O azão. Quando ele não for aditivo, a gente vai utilizar o que? O azinho. Muito bem. Então vamos lá. Se a pessoa que tem a capacidade de 100% de produção de melanina, certo? Ela tem 4 aditivos, certo? Ela vai ser o que? Azão, azão, bezão, bezão. Beleza? Show, perfeito. E a pessoa que tem 3 aditivos, 3 genes aditivos, ela vai ser azão, azão, bezão, bezinho. Olha lá, 3 aditivos. 1, 2, 3. E um não aditivo, certo? Ah, professor, eu tô vendo bem aí que eu acho que tem outra forma de fazer esse aí, não tem? Tem, muito bem, meu jovem, muito bem, meu jovem. Você é um cabo inteligente, ou você é uma menina muito inteligente, certo? Bora lá. Como seria outra forma de fazer? Ah, professor, eu acho que o A ali poderia ser um Azinho, né? E o Bzinho poderia ser um Bzão. Perfeito, cara, perfeito. Ó, bora lá. Azão, Azinho, Bzão, Bzão. Perfeito, cara. Olha o raciocínio, velho. Caraca, que raciocínio massa. Galera, bora lá. A gente já encontrou aqui 4 aditivos, 3 aditivos. Vemos que conseguimos fazer 2 formas do gene na pessoa que tem 3 genes aditivos, beleza? E a pessoa que tem 2 genes aditivos, como é que a gente poderia fazer? Bora lá. Sei que vocês sabem. Azão, azão, bezinho, bezinho, certo? Perfeito. Dá pra fazer o contrário? Dá pra fazer o contrário. Azinho, azinho, bezão, bezão. Dá pra fazer de mais uma forma? Dá pra fazer de mais uma forma, meu jovem. E rapaz, esse bem mesmo que você tá pensando, quem? O nosso famoso duplo heterozigoto, beleza? Nosso famoso duplo heterozigoto, ele entra aqui, certo? Bora lá, e como é que a gente faria? Azão, azinho, bezão, bezinho. Perfeito, cara, perfeito, perfeito, perfeito. Ah, professor, e um gene aditivo? Um gene. Eu acho que seria um azão ou um bezão. E o resto tudo azinho e bezinho. Perfeito, cara, olha aí, olha aí. Azão, azinho, bezinho, bezinho. E aqui vai ser o que? Azinho, azinho, bezão, bezinho. Certo? Perfeito, cara. E 0 aditivos, galera. 0. Já tá dizendo, 0 aditivos. Todos vão ser o quê? Azinho, azinho, bezinho, bezinho. Perfeito. Raciocínio. Azinho, azinho, bezinho, bezinho. Pronto. Galera, encontramos aqui, certo? Toda a variação, certo? De como a gente consegue estabelecer
os genótipos nessa situação, certo? Ok, então vamos lá. Ah, professor, mas eu ainda assim, por que a gente conseguiu analisar dessa maneira a cor da pele? A gente pode, tem outras características, outros exemplos? Tem, galera, tem o exemplo da cor dos olhos, da altura, do QI das pessoas, bora lá, do tamanho, da altura, do formato, formato não, o tamanho dos dedos, beleza, bora lá, tem tamanho da orelha, certo? Tamanho do nariz, tudo que a gente for quantificar, quando que a gente conseguir medir, certo? Os genes vão acabar influenciando. Então, algumas heranças elas são quantitativas, que você consegue quantificar. Por exemplo, o tamanho de alguns pés de milho, certo? É o mais tradicional que você vê nas questões aí, o crescimento do pé de milho. Pois é influenciada justamente pela herança quantitativa. São vários genes que vão determinar a altura, tá? Se eu não me engano, parece que são 6, tá? São 6 alelos. São 6 alelos que determinam essa quantidade, certo? Mas vamos lá. Professor, e aí? É só isso? Não é só isso, galera, não é só isso. Se a gente for analisar aqui, galera, essa situação da cor da pele, ok, mas a gente tem que fazer o quê? Cruzamentos, né? Cruzamentos. Se a gente faz um cruzamento de um indivíduo da pele preta com um indivíduo da pele branca, a gente vai ter o quê? Um cruzamento de um homozigoto dominante, né? Um homozigoto dominante e um homozigoto recessivo. E a gente já sabe que quando faz esse cruzamento de homozigoto dominante com homozigoto recessivo, a gente encontra o indivíduo intermediário. Quem é o nosso indivíduo intermediário? O nosso famoso aqui duplo heterozigoto, certo? Nosso famoso duplo heterozigoto é o indivíduo intermediário, que a gente vai encontrar Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, justamente porque, ó, aqui só vai poder mandar o que? Azão. E aqui vai poder o que? Mandar Bzinho. E o que tem 0 aditivos só vai mandar... Opa, foi mal, galera. O da pele preta, né? 100% de capacidade de produção de melanina, ele vai mandar Azão ou Bzão, certo? Só vai mandar Azão ou Bzão. E o da pele branca só vai mandar Azinho ou Bzinho. E fazendo o cruzamento desses gametas, a gente só vai obter o que? Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Quem é aqui? Tá bem aqui. Pode ser esse aqui? Pode ser esse aqui? Não pode. Pode ser esse aqui? Não pode. Só vai ser esse lindão bem aqui, certo? Aí, galera, professor, mas aí, então o que vamos fazer? Vamos fazer um cruzamento entre os duplos heterozigóticos? Perfeito, galera. Tradicionalíssimo dentro da genética. Cruzamento de duplos heterozigóticos. Para quê? Para a gente encontrar toda a proporção relacionada àquela característica. Como a gente já fez lá na primeira lei, como a gente vem fazendo na segunda lei, certo? E a gente vai fazer agora? Perfeito, galera. A gente vai fazer de novo. Então, bora lá. Se a gente vai fazer um cruzamento de um duplo heterozigótico, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, cruzado com Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, pergunto para vocês, qual é a proporção fenotípica desse cruzamento aqui lá na segunda lei de interação gênica? É quando há interação, né? Quando há interação. Quando há interação, 9 para 3, para 3, para 1. Professor, vai ser a mesma coisa? Obviamente que não. Claro que não. Não vai ser a mesma proporção. Por que, galera? Por que não vai ser a mesma proporção? Galera, porque aqui a gente está falando de herança quantitativa, certo? E como é, professor? E assim, e aí? Como é que a gente vai fazer? Galera, as proporções, certo, de cruzamentos de duplo heterozigóticos, a gente vai encontrar onde, certo? A gente vai encontrar bem aqui no triângulo de Pascal, certo? Mas antes disso, a gente tem que entender uma coisa. Antes de utilizar o triângulo de Pascal, a gente tem que entender uma coisa. Que o número de fenótipos, certo? Número de fenótipos, leiam aqui comigo. Número de fenótipos é igual ao número de alelos mais 1. Professor, e o que quer dizer isso aí, professor? O número de fenótipos é igual ao número de alelos mais 1. Galera, bora conferir bem aqui. Bora conferir. Bora pro feito para dar certo, que nem um professor de matemática meu aí mostrava pra gente. Galera, é feito para dar certo, certo? CQD, ele falava essas coisas aí. A galera da matemática que se entenda aí, mas eu vou utilizar esse jargão dele, certo? Então vamos lá, vamos fazer para dar certo. Bora lá, número de fenótipos, 4 aditivos, 3 aditivos, 2 aditivos, 1 aditivo, 0 aditivo. Quem é esse aqui? 100%. Esse aqui vai ser o que? 75%.
de capacidade de produção. Esse aqui vai ser 50% de capacidade de produção. Esse aqui vai ser 25% de capacidade de produção. E o branco vai ser 0%, certo? 0%. Quantos fenótipos a gente vai ter aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 5 fenótipos, certo? 5 fenótipos. O número de fenótipos é igual ao número de alelos mais 1. Quantos alelos a gente tem nessa característica? 4 alelos. 4 alelos. 4 alelos. Mais 1, 5, meu gato. Meu Deus do céu. Eu sou muito bom em matemática. Muito. Puxa vida. Sou muito bom em matemática. Ó. 4 mais 1, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fenótipos, 4 alelos. Então, toda vez que a gente analisar, independentemente de qual característica, se você encontrar 6 alelos que definem aquela característica, quantos fenótipos ela vai ter? Se eu tenho 6 alelos, mais 1, 7, vai ter 7 fenótipos. Sete, né? Pois é. Então, se eu tenho, vamos lá, se eu tenho 6 alelos, não, se eu tenho 8 alelos, né? Então, 8 mais 1, 9. Então, terei 9 fenótipos. Se eu tenho 24 alelos, ter 25 fenótipos. 32 alelos, 33 fenótipos. Beleza? Então, vamos lá. Se a gente já entendeu isso, a gente já entendeu essa relação do número de fenótipos é igual ao número de alelos mais 1, número de alelos mais 1, 4 alelos, 5 fenótipos, certo? Então a gente vai entender agora, galera, a questão da pirâmide de Pascal, para que ela serve. No caso, a gente vai entender que ela serve para quê? Para entender as proporções fenotípicas dos cruzamentos de duplo heterozigóticos dentro da herança quantitativa. Igualmente, né, como eu falei anteriormente, igualmente a primeira lei e segunda lei que a gente faz o quê? Faz o cruzamento de duplo heterozigóticos, ou duplo heterozigótico, ou triplo heterozigótico, e por aí vai, certo? Para o quê? Para encontrar toda a proporção fenotípica daquela característica, certo? Toda a gama de possíveis fenótipos, possíveis genótipos e fenótipos daquela característica. Beleza? Então, vamos fazer o que Mendel fez, certo? E qual é a proporção, galera, que a gente vai encontrar aqui? 9 para 3 para 3 para 1? Não. A gente vai encontrar uma proporção diferenciada, porque a gente está falando de quê? Herança quantitativa. Os alelos aqui, eles se comportam de maneira diferente, certo? Aquela relação de dominância e recessividade tá meio balançada aqui, certo? Bora lá. A gente vai para esse cruzamento de duplo heterozigóticos. Num cruzamento de segunda lei, lá mais atrás, da interação gênica, quando a gente viu que havia algumas variações em relação a essas proporções, certo? Que a gente viu que poderia ser alteradas, certo? Mas aqui também vai ser alterada essa proporção, mas de uma maneira bem peculiar, que aqui matematicamente a gente consegue definir, certo? Que é por onde, galera? Proporção fenotípica e a pirâmide de Pascal. A pirâmide de Pascal, ela vai trazer as proporções pra gente, certo? Mas tem alguns detalhes que a gente tem que saber. Bora lá. Primeiro detalhe, galera, você tem que saber montar a sua pirâmide de Pascal. Se você não souber montar a sua pirâmide de Pascal, na hora da prova lá do Enem ou na hora de uma prova, o professor não vai te dar. A prova não vai te dar a pirâmide de Pascal. O que vai fazer? Você tem que construir, certo? Bora lá, vamos lá. Primeiramente, galera, como é que a gente vai construir essa pirâmide? A gente tem que entender uma coisa. Essa linha aqui é a linha 0, certo? Linha 0. Linha 0, certo? Essa aqui é a nossa linha 0. Se essa é a nossa linha 0, a gente coloca o 1 nela. 1. Começa por 1. O que tu vai fazer? Tu vai descer esse 1 pra cá, certo? Nossa linha 1. Nossa linha 1, galera, ela representa como se fosse um alelo. Existe alguma pessoa que seja criada por algum animal, não sei, alguma característica seja determinada por somente um alelo? Tipo assim, o pai não manda e a mãe também não. Então não tem como, certo? Então não há essa possibilidade de ter só um alelo que consiga determinar uma característica dentro da herança quantitativa. Não dá, impossível. Aqui, galera, aqui
é a nossa linha 2. Mas primeiramente a gente tem que entender a linha 1. Vai lá, voltando. Linha 0, 1. Linha 1, você desce 1 de novo, certo? E o que você faz? Você imagina como se tivesse alguma coisa aqui para somar. 1 mais nada, 0, né? É igual a 1. 1 mais nada, 1, né? Bora lá. O 1 tá aqui. Você desce 1 de novo. Você vai descer o 1 para a linha 2, certo? Para nossa linha 2. Tu desce o 1. O que tu faz com o 1 de cima? 1 mais 1, 2, né? 1 mais nada, mais 0, 1. Beleza? Fazer de novo. 1 mais 1, tu desce o 1 primeiro. 1 mais 1, 2. 1 mais 0, 1. Beleza? Bora pra linha 3. Na nossa linha 3, galera, tu desce o 1 de novo. Desceu o 1. O que tu vai fazer em cima? 1 mais 2, 3. Certo? 2 mais 1, 3. 1 mais nada, 1. Galera, nesse esqueminha, bem aí. E aqui, galera, vamos entender. Como eu falei pra vocês, não há possibilidade de ter só um alelo. Não tem. Tem a possibilidade de ser 2? Tem a possibilidade de ser 2. Qual é a probabilidade? Qual é o nosso azão, azinho cruzado com azão, azinho? Proporção que a gente encontra, 1 para 2 para 1. Ah, professor, tô vendo aí, ó, 1 para 2 para 1. Parece a proporção lá da primeira lei, justamente, galera, justamente. Bora para a terceira linha. Há a possibilidade de ter 3 alelos. Você pegar lá 3 alelos. Azão, azinho, bezão. Cadê o bezinho? Não veio? Não veio. Tem como existir isso? Não existe. Então, aqui que a gente observa, as ímpares, elas não vão ser importantes aqui, certo? Elas não vão ser importantes. O que vai acontecer? A gente vai analisar as pares. As pares vão ser relacionadas às nossas proporções. Vamos para a linha, vamos construir a linha 4, galera. Nossa linha 4. Bora construir nossa linha 4. A gente desce o 1, né, para cá. Desce o 1 de novo. Desceu o 1. 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. 1 mais nada, 1. 1 para 4, para 6, para 4, para 1. Beleza? Galera, pronto. Nós encontramos nossa linha 4, certo? Relacionadas ao que? 4 alelos, certo? Se você tem 4 alelos, você consegue, dentro de um cruzamento duplo heterozigótico, você consegue encontrar essa proporção. 1 para 4, para 6, para 4, para 1. Beleza? Então, galera, o que isso significa, literalmente, certo? Se você fizer o cruzamento aqui, você fizer toda a predisposição dos genótipos possíveis dentro desse cruzamento, fazendo aquele quadrado de Punnett lá, e você analisar de 1 por 1, você vai encontrar essa proporção bem aqui. 1 para 4, para 6, para 4, para 1. Professor, eu encontrei no cruzamento lá essa proporção. Para 1, eu comprovei. Eu fui lá no caderninho, eu fiz meu quadradinho de Punnett, separei tudinho de 1 por 1 e encontrei essa mesma proporção. 1 para 4, para 6, para 4, para 1. E eu tenho certeza que você aí que fez esse quadradinho de Punnett para provar tudo isso aqui, você encontrou 1 com 4 aditivos, 100% capacidade de produção melanina, 4 de 75%, 6 de 50%, 4 de 25% e 1 de 0%. Não é verdade? Perfeito, cara, perfeito. Ficou na dúvida ainda? Faz o quadrado de Punnett, separa de 1 por 1. Isso aí na sua casa, você estudando. Porque lá na hora da prova, meu garoto, não faça isso não, viu? Desculpa. Não faça isso não. Lá na hora da provinha, você vem pra cá, ó, o quadradinho de Punnett, certo? Não caia nessa de achar que é mais fácil você separar todos os genótipos dentro do quadrado de Punnett, fazer a contagem, separar de 1 por 1 e encontrar a proporção. Você vai perder muito tempo e você vai acabar, né, levando muito tempo para resolver aquela questão e vai perder praticamente um bom tempo da sua prova. Então não faça isso. Venha para cá, siga a nossa ideia, venha para o quadrado de Punnett. Não, professor, eu ainda não aprendi, bora fazer de novo. Quadrado de Punnett, começa com 1, tu desce o 1, certo? Desce primeiro 1, 1 mais nada, 1.
Desce 1 de novo. 1 mais 1, 2. 1 mais nada, 1. Tá aqui nessa linha, né? Tu desce 1 de novo. 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. 1 mais nada, 1. Quarta linha. Desce de novo. 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. 1 mais nada, 1. Galera, e tem outra dica bem aqui pra vocês, certo? Outra dicasinha básica, essencial e muito importante para vocês. Observem bem. Quanta a quantidade de proporção que a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, certo? 5. Quantas casas a gente tem na nossa linha? 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 casas na quarta linha. Bora lá. A linha, galera, a linha vai ser a quantidade de alelos. Quantidade de alelos lá da tua linha. Tu vai, ó, tu tem 4 alelos. Se tu tem 4 alelos, qual é a linha que tu vai? Na quarta linha. A quarta linha, tu vai ter quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, professor, quer dizer que as casas são a quantidade de fenótipos possíveis. Quantidade de fenótipos possíveis. E a linha é o número de alelos. Show, meu garoto. Galera, então aqui a gente vai... a gente entendeu isso, mas assim, professor, e como é que a gente consegue provar? Galera, vamos provar bem aqui pra vocês. A gente já viu, né, agora aqui, 4 alelos, tu vai na linha 4. Na linha 4 tem quantas casas? 5 casas. Representa o quê? Nossos 5 fenótipos, certo? Possíveis fenótipos dentro desse cruzamento. Ah, professor, e se fosse um indivíduo desse bem aqui, ó, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. Tem quantos alelos, galera? 6. Então, quantos fenótipos? Número de fenótipos é igual ao número de alelos mais 1. 6 alelos mais 1, 7. Então, ele tem 7 fenótipos. Qual é a linha que eu iria lá no triângulo de Pascal? Linha 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Linha 6. Por quê? Porque a quantidade de alelos é a linha referente à proporção daquele cruzamento de duplo heterozigóticos. Beleza? Galera, no mais, a herança quantitativa é isso, certo? Resumidamente, a gente tem que entender que a herança quantitativa, certo? Ela trabalha sempre com cruzamento de duplo heterozigóticos, certo? Com alguns exemplos de cruzamento duplo heterozigóticos. Ela vai pegar o quê? Ela vai te dar o máximo, ela vai te dar o mínimo, vai fazer o cruzamento entre o máximo e o mínimo, certo? E vai pedir as proporções. As proporções tu encontra onde? Nosso lindoso triângulo de Pascal, certo? Utilizando que regras? Número de fenótipos é igual ao número de alelos mais 1, beleza? Então, galera, é isso. Então, a aula de hoje fica por aqui. E próxima aula, certo? Trago algumas questões para a gente conseguir resolver de herança quantitativa, certo? Então, até mais, galera. Show! Pois é, galera, se você curtiu, né, a aula, gostou, achou interessante, segue lá no Instagram, tá aí o link na descrição, tá? Dá aquela velha força, compartilha com os amigos. Se você estiver precisando, se os seus amigos estiverem precisando dessa aula, manda pra eles e valeu!